Estou muito feliz de estar participando desse lançamento, fiz parte dessa história também, então é muito emocionante. E nós vamos fazer desse jeito, né? Eu tenho algumas questões que eu queria falar sobre os meus sentimentos em relação ao filme. E aí eu sou uma pessoa curiosa, queria perguntar uma coisa para a Mariana, queria perguntar uma coisa para o André, porque eu já sou da velha geração do ISA, então eu não participei diretamente desse processo de fazer esse filme, então é muito, muito, muito mais emocionante ainda ver de fora quem esteve dentro, né? Os tais questionários que precisavam ser preenchidos para se conhecer onde estavam os índios, o que eles falavam. Eu sou dessa época, quando eu estava com os ticuna e ficava preenchendo e mandando para o CEDI essas informações. Mas, enfim, eu acho que toda a trajetória do Beto associada à história do indigenismo está muito bem explicada, né, contada nesse filme. É muito legal ter uma história de uma pessoa que trabalhou com pessoas, fazendo uma coisa tão importante para o movimento indígena. Então, mais do que falar do filme, eu queria dizer, Mariana, como eu acho que você foi muito sensível a um conjunto de coisas. A primeira vez que eu vi o filme, ele não estava pronto. E eu fiquei um pouco aflita, porque eu achei que eram 2 filmes. Eu falei, nossa, e agora? O que aconteceu? Né? Uma história tão grande, será que a Mariana está perdida? Porque tem a história da política indigenista e o protagonismo dos povos indígenas, começando lá atrás, anos 80, e depois tem o Beto, né, no filme. E aí você faz um filme em que não é o Beto só. Você põe a Fanny no filme. Você põe quando as pessoas falam, né, dos mapas, a Alícia, as fotos, eu fiquei pensando que é um olhar feminino sobre uma história do indigenismo, que geralmente é a história de heróis, né, valentes, os homens corajosos que entram em contato com os índios, que brigam, que lutam, que tem a ver muito com o movimento constituinte. A gente vê que só tem homem, né? É uma época maravilhoso. E esse olhar, eu acho que é um olhar feminino, que conta uma história de um jeito que não é chato e que ele não é doutrinário, né? Você pegou o melhor do depoimento das pessoas, que são todas maravilhosas também. Márcio Santilli contando a anedota com Jarbas Passarinho, que é verdade, mas que a gente... Enfim. E essa história do Beto e sua equipe de mulheres conseguindo colocar os índios no mapa, ele realiza um processo que eu acho que, quando ele vai fazer a demarcação do Rio Negro, é um pouco assim, o Beto, sensação de dever cumprido. Eu agora vou fazer um trabalho pelo qual eu contribuí muito, que é demarcar terras indígenas, e o vínculo dele com o Rio Negro permitiu que isso acontecesse, né? Então, na verdade, é uma trajetória do Beto Ricardo e de todo o trabalho do Instituto Socioambiental que culminou com essa homenagem e que mostra o jeito que isso funciona, né? Então, tem muito mais uma linguagem poética, uma linguagem de documentário,
E o que eu queria te perguntar, depois eu tenho uma pergunta para o André também, e eu já vou fazer as duas, depois já emenda. Essa sensação que eu tive, Mariana, que hoje se perdeu totalmente, é a terceira vez que eu vejo o filme e ainda ficou mais redondo, né? Quando você fez o roteiro com Fanny, com Beto, você tinha essa linha divisória que me fez ter o sentimento de que eram dois filmes dentro de um, ou não? Foi uma coincidência que você ficou dormindo, perdendo sono, e como é que eu vou juntar essas coisas? Que é difícil fazer cinema. Eu entrei numa aventura de ajudar no roteiro de um filme que também vai passar aqui depois, mas depois, mais tarde, na mostra Ecofalante, e eu vi que é dificílimo fazer um roteiro, porque é tanta coisa. E eu escrevi quase que uma tese, né? Não serviu para quase nada, mas, enfim. Então, eu queria, assim, você, como diretor e roteirista, nos dizer como é que foi esse processo. E, para você, André, o filme deixa muito claro que, independentemente de existir uma organização da sociedade civil que está fazendo uma demarcação de território, que fez várias organizações da sociedade civil fizeram demarcações de outros territórios, né? Porque tem uma especialização, mais ou menos, tem um casamento entre a antropologia, a etnologia e o indigenismo, porque o ponto de partida para a demarcação das terras indígenas vem muito dos antropólogos que estudam os povos da sua área de interesse e que, a partir daí, os processos de delimitação são estabelecidos do ponto de vista indígena, né? E a organização indígena, o movimento dos povos indígenas do Rio Negro existia muito antes. A política indígena do território existia antes de ter aquele conjunto de pessoas liderado pelo Beto chegando de boné, escrito, né, Foine, mas tinha os mapas, tinha aquela infraestrutura, os barcos, enfim, toda a negociação. Queria que você contasse como é que foi falar sobre esse processo lá dentro. 20 povos, falando línguas diferentes, uma distância enorme, né? E, para quem conhece a política anti-indígena contemporânea de hoje, né, teve uma CPI recente que diz que quem inventou os índios e as terras indígenas foram as ONGs. Né? Então, as ONGs chegam, põem os índios lá, demarca, e a gente viu nesse filme que não é isso. Como é que você explica, para quem tem dificuldade de não entender isso, que não é uma invenção dos brancos, né? Eu fico curiosa de saber como é que você contava essa história e como é que vocês iam acompanhando. Foram 7 anos, né, de processo dos brancos aliados a vocês, mas vocês já estavam muito bem organizados na FOIR. Então, isso, desculpa eu colocar minha curiosidade na frente da de vocês, mas eu recebo as perguntas de vocês também. Tá, Depi Waika Padeniri. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Isa, o Beto e a família por fazer parte dessa história. Marina, a sua pergunta ela é importante para falar se a gente contar a história a partir de nós, né? O movimento indígena do Rio Negro, para quem não sabe, ela começou, segundo os que começaram, que são o povo tucano lá de Parigachoeira, começou na década de 70. E surgiu de como se fosse uma revolta contra a religião, contra alguns padres que cometeram alguns erros com os indígenas de lá.
e transformaram associações que eram associações pastorais na luta do movimento indígena. Isso é resumo para contar para vocês. E depois buscaram aliados, né? E quando perceberam, tinha um padre que falava isso para eles, que presta atenção, a terra de vocês, vão tomar a terra de vocês, se vocês não se organizarem, vão perder a terra de vocês. Tanto é que aconteceu aquela que o Brás contou no filme, a demarcação antes dessa história, que é a demarcação das terras indígenas na forma de ilhas. Bom, foi isso que aconteceu. E os tucanos que começaram isso foram atrás do povo baniwa. Porque no contexto daquela época, exatamente esse processo de nacionalização dos povos indígenas, essa história que é contada muito claramente aqui, que era integrar os índios à comunhão nacional, isso era processo de extinção dos povos indígenas, né? E foram atrás do povo baniwa, que eu me lembro que são meus tios, são meus avós, meu pai participou disso. Historicamente, alguns séculos atrás, guerreavam entre si, e esses líderes falavam, ó, antigamente nossos ancestrais guerreavam, agora a gente precisa se unificar para fazer outro tipo de guerra, que é lutar pela nossa terra. E, em 1984, começa a primeira Assembleia Geral dos líderes indígenas do Alto Rio Negro, organizado por essas lideranças, e o povo baniwa participou em massa, vamos dizer, 66% a presença dos baniwa, que vai se originar na segunda Assembleia, em 1987, com a criação da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Nesse contexto, eu acho que em 1987, é que o Beto é convidado, porque o Álvaro Tucano já conhecia ele no âmbito nacional, para acompanhar a história e que virou depois parceiro aí no âmbito da Aliança pelo Clima, FOIRNE, ISA e Aliança pelo Clima, né? Essa é uma história, e por isso, no ano 2012, a gente conferiu essa história entre nós, povos indígenas do Rio Negro, para fazer memória dessas histórias de lutas. E ficou muito claro que, para quem começou, a demarcação só aconteceu depois de mais de 30 anos. Evidentemente, a força, o conhecimento jurídico, antropológico e de assessoria técnica do ISA fortaleceu, fundamentou e se concretizou a demarcação das terras indígenas do Alto Rio Negro. Boa tarde. Queria agradecer a presença de todas e todos, especialmente Fanny e Ricardo, que está aqui entre nós. Queria agradecer a equipe do filme, Milena, Henrico, Paula. O filme é um filme de montagem, deve muita montagem. Paula Mercedes está aqui. Quero agradecer a equipe do ISA pela confiança, Roberto Almeida, Silvia Futada, Camila Gauditano, Cláudio Tavares, Adriana Miranda e também Rodrigo Junqueira, Adriana Ramos. Nina, um prazer, sua companheira novamente, e também André, que me recebeu uma equipe num domingo à tarde na Maloca da FOIRNE. Esse filme é uma tessitura coletiva e é uma tessitura entre tempos também, vários tempos, várias camadas. É um filme do presente que solicitou imagens do passado, que tocam o presente, e também a gente é muito grata a quem veio antes de nós e produziu essas imagens. Já tinha feito esse agradecimento na abertura do festival e repito aqui novamente. Sobre sua pergunta, Nina, o recorte do filme, acho que se tratou de, talvez o que você chama de um olhar feminino, talvez eu pudesse dizer uma escuta feminina. A gente foi encontrar a Fanny, que muito generosamente abriu sua casa para longas conversas, e o Beto também, e abrir uma escuta no sentido de
entender através das pequenas histórias, que me interessa muito no cinema, como a história acontece no atrito, no roçar, fazer a roça, mas também o contato físico, e como através das pequenas histórias a gente tinha grandes histórias, de momentos importantes para a história do indigenismo, e foi através dessas escutas que a gente conseguiu capturar o filme, que talvez dê a sensação de ser 2 filmes, eu diria que até 3 ou 4, com pequenas fugas, como é o caso do momento que Milton Nascimento vem apaziguando o nosso coração depois de uma tensão com a aprovação do capítulo dos índios na Constituinte. O filme respeita a forma como o Beto conta a história. Ele conta assim, a gente queria descansar. E aí a gente foi para o alto do rio Juruá, levando o Milton. Beto é uma pessoa que não descansa. A Fanny tampouco leu o Diário Oficial todo dia, às 6 horas da manhã. Descansar foi o jeito dele de dizer lutar. E é isso. Eu sou muito grata ter tido um contato mais próximo dessa história. Eu venho do jornalismo. Eu falo isso com muito orgulho, porque nos dá ponto de vista. Em algum momento eu achei que as palavras não davam conta, recorri às imagens, e na minha vida pregressa de jornalista em Recife, eu recebi os fax do Isa, e mais ou menos 30 anos depois, reencontrar essa história é uma grande alegria. E o Beto me apresentou o Rio Negro. Quando eu voltei, André, para aquela casa que você conhece tão bem, o Beto falou: quantos filmes você trouxe? Ele é uma pessoa que se deixa acompanhar por artistas e por músicos e por fotógrafos, sabendo que a história que a gente vê hoje, talvez a gente precise guardar para os arquivos do futuro. Ele é uma pessoa que tem essa preocupação e se fez acompanhar com pessoas de confiança com essa missão. Eu acho que é isso, menina. Não sei se eu respondi, mas qualquer dúvida também a gente pode continuar a conversa. O ISA tem um dos escritórios do ISA, fica em São Gabriel da Cachoeira, e certamente o filme passará lá e em todas as comunidades que a gente puder levar o filme, com certeza. Gabi, pode ser Gabriel, Gabriela, Gabi, que assina. Eu acho que não é sigiloso essa assinatura, porque falei. Ela ou ele estão inicialmente elogiando o trabalho de toda a equipe, em especial a Paula, na montagem, e a equipe de som pelo trabalho de captação. Ela dá parabéns, ou ele dá parabéns e agradece. A pergunta é para o André e para a Mariana. Os desenhos que aparecem numa cena com uma criança estudando e o calendário astronômico são parte do material educativo das crianças? E se existe diferença do calendário mostrado entre as comunidades? Bom, esse que a gente viu é um calendário produzido no âmbito da pesquisa dos agentes ambientais. O Rio Negro tem 4 famílias linguísticas, né? Tucano Oriental, Aruaques, Nadarupi e Mães Yanomami. Cada família linguística ela tem algumas cidades marcantes de cada família linguística. Então, aí tem produção, eu acho que foi apresentado ali calendário feito pela família linguística Tucano,
e a família linguística Aruac também tem seus calendários, mas sempre são muito parecidos, né, em relação ao acompanhamento de Piracema, acompanhamento, início de floração da floresta e assim por diante, né? Época de fazer a roça, época de plantar, época de colheita, e cada constelação que são colocadas, aí que estão algumas diferenças, né? Apareceu, eu vi a onça, e os Banil não vai ter onça, mas é outro nome que vai receber, né? Que tem influência exatamente nas plantas, nas nossas vidas, e esse tem acompanhamento, e cada um está registrando. Eu acho que está dentro do que mapear mundos, né? Eu entendi o filme assim. O mapear mundos é mapear o mundo de cada povo, mas mapear também gente que estava a fim de colocar os povos indígenas no mapa e se colocarem no mapa nessa luta também, né? Então, eu acho que o Eduardo que explica isso. Então, tem várias fases de construção do mapa e termina com os próprios indígenas fazendo um mapeamento dos seus próprios conhecimentos, que tem a cultura de oralidade, para uma coisa escrita, né? Isso que a gente não via e que a gente está vivendo hoje em dia. Só para dizer que eu me dedico muito aos estudos desses mapas astronômicos. Vou pedir licença para falar uma coisinha a mais, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho das organizações da sociedade civil que trabalharam junto e que continuam trabalhando com povos indígenas, e que, portanto, o ISA teve um papel também muito importante, que é na implantação de escolas indígenas com materiais específicos, que está na legislação, também foi uma coisa conquistada pela Constituição de 88, o direito das populações indígenas terem suas escolas específicas diferenciadas, com as crianças sendo alfabetizadas em suas línguas maternas. E o ISA sempre teve um trabalho muito intenso de pesquisa e de formação de professores, valorizando os saberes. Então, essas imagens, esses mapas fazem parte desse processo, que começou com professores indígenas e agora está muito fortalecido com os agentes agroflorestais indígenas. E talvez não seja todo mundo aqui que sabe, mas um dos trabalhos importantes do ISA, junto com os professores indígenas e com toda a parte de defesa de políticas públicas, é que o município de São Gabriel da Cachoeira tem 3 línguas oficiais, que é o Banil, o Tucano e o Nhangatu. É inédito, é o único município que reconhece não só o português, como língua falada no município. Então, um documento que é escrito ou em tucano, ou em nhangatu, ou em banil, pode receber o reconhecimento no cartório. E isso tem muito a ver com a militância do ISA junto com professores indígenas e as lideranças da FOEM. A Carol Delgado agradece pela influência do ISA em gerações de antropólogos e pesquisadores que acreditam na prática de luta. E agradece a André por ser uma liderança sempre tão generosa e inspiradora. Mariana pelo material tão seminal e pergunta, nesse contexto de marco temporal, como a gente renova esse pacto e parcerias de luta e registro de memória? Ei, André, que encrenca, hein? Ai, marco temporal, André, e aí agora, o que faz? Temos que ignorar marco temporal, porque eles ignoram nossos direitos, né? Essa pergunta é importante, porque a gente tem refletido bastante sobre esse marco temporal. O que eu falo que temos que ignorar? Ele é inconstitucional, a gente sabe, qualquer um sabe disso, todo mundo está falando disso.
Eu acho que o Congresso ele abusa do poder que eles receberam na eleição, onde foram eleitos, abusa desse direito de imunidade parlamentar que não deveria existir num país democrático de direito. Por isso eu falo, eu acho que nós vamos ter que ignorar o marco temporal na prática, né? Uma forma de... Eles estão lutando para nos derrotar em relação a retirar esse direito fundamental dos povos indígenas, e a gente vai ter que encontrar uma solução. Eu acho que uma delas poderia ser essa. Ignoramos, continuamos trabalhando, fortalecendo as práticas dos direitos indígenas. Me parece também que vocês, em sendo uma região que tem tantos povos diferentes e que conseguiram se articular para ter essas terras contíguas, né, a gente tem que pensar que o Brasil é enorme, né, os povos indígenas são todos esses que a gente sabe que existem agora, e há dissidências, né? Então, é importante esse exemplo que vocês deram de união, né, e a articulação dos povos indígenas no Brasil, acho que estão muito alinhadas com essa sua reflexão, né? E ter um Ministério dos Povos Indígenas também fortalece muito esse momento de embate com o Congresso. Bom, tem aqui uma pergunta de como é a relação do ISE e das organizações indígenas com os territórios fora das fronteiras do Brasil. Existem conexões com outros países, com outras lideranças internacionais, compartilhamento de experiências? E eu acho que sou eu que respondo isso, como Isa, né? Tá, sim. A resposta é sim. A gente sabe, através dos nossos parceiros indígenas, que essas fronteiras políticas são artificiais. Então, os Baniwa e os Curipacos são povos, são os mesmos povos vivendo em fronteiras que alguém um dia disse que tinha que ser 2 países diferentes. Tem a situação dos Yanomami, enfim, Ticuna, tem muitos índios que estão nessas tríplices fronteiras, os Tuiuca, lá no Alto Rio Negro, que também tem os seus parentes na Colômbia. O intercâmbio com as escolas, para quem fez a pergunta do material didático, existe um trabalho muito intenso das escolas do lado da Colômbia, dos Tuiuca, e do lado do Brasil, fazerem esses materiais. Inclusive o espanhol é uma língua que está muito... né? Os povos indígenas do Rio Negro falam melhor espanhol do que nós no nosso portunhol, que não é aprendido nas escolas, né? Então, sim, inclusive tem um programa específico no Instituto Socioambiental, junto com os países vizinhos, que é a RAISG, Rede de... Como é que é o nome? Rede Amazônica de Informações Socioambientais Georreferenciadas, que faz todo esse levantamento relacionado com biomas, ecossistemas, interesses minerários, invasões. Existe um mapa produzido pela RASG, e isso está disponibilizado no site do Instituto Socioambiental, que trata da Amazônia como uma Amazônia intercontinental, panamazônica. Isso. Então, tem que ser tratada dessa forma, né? O que, ao mesmo tempo, gera a paranoia na política que acha que existe o interesse das organizações não governamentais aliadas com organizações indígenas que querem comprometer a soberania do Brasil. Mas aí os próprios povos indígenas podem dizer que as divisões políticas estabelecem-se em função de quem está lá há mais tempo. Como está agora a situação demográfica das populações indígenas após 4 anos de um governo anti-indigenista? E depois de todo aquele massacre às populações, principalmente retratadas no povo Yanomami? É a Clara que pergunta. Bom, as destruições para serem recuperadas é sempre difícil
não se recupera com tanta facilidade, né? Atualmente, eu acho que tem espaço de luta, de retomada de alguns direitos, inclusive intervenção do governo federal para a recuperação desse território do Yanomami, de outros lugares, desintrusão de algumas terras indígenas, mas é um processo lento, não é uma coisa que me parece que se resolve muito rapidamente, né? E hoje nós temos, segundo o IBGE, mais de 1,7 milhões de pessoas, temos povos indígenas chamado contexto urbano e assim dos territórios. Então, a luta dos povos indígenas, do movimento indígena, seus parceiros, nos próximos anos deve ser rearticulada permanentemente, mas também focando esses direitos de quem vive nas áreas urbanas, né? É um desafio enorme para a organização indígena, de lutas indígenas, dos próprios que moram nesses contextos, que precisam de talvez, criar novos direitos, incluir esses direitos, ampliar esses direitos, porque tem sido uma divisão, direitos de quem mora dentro do território, dentro das terras indígenas, e parece que quando eu saio do meu território, eu perco esses direitos. Mas a Constituição não delimita ser indígena dentro das comunidades, dentro do território. Ele não delimita isso. É uma coisa que a gente precisa continuar lutando. Eu acho que tem realidades bastante difíceis, tristes, principalmente nessas retomadas que estão acontecendo, conflitos, assassinatos, e essa marco temporal que a gente falou antes é o principal motivo incentivadora desses conflitos, por isso que ela é tão prejudicial aos povos indígenas. Mariana, uma pergunta para você. Antes da pergunta, ela parabeniza a Luísa e a equipe do filme, um trabalho muito rico para a memória do país. A pergunta é se foi você que propôs a ideia do filme à Luísa, ou de quem que partiu a ideia, e quanto tempo vocês levaram para escrever esse roteiro? É difícil responder essa pergunta de quem veio a ideia, mas a gente tem uma relação, eu e o Luiz e eu. Em algum momento eu manifestei numa reunião pequena e lateral um desejo de fazer um filme sobre essa história. Não era uma reunião sobre isso. Em algum momento, depois de um outro tempo e outro espaço, o bumerangue voltou assim para mim e acho que a gente fez o filme juntos, né? A equipe do Isa e eu e a equipe do filme. Então acho que é um filme que resulta de um encontro. A gente começou a gente planejou alguns encontros para trabalhar e nesses encontros de trabalho já eram filmados. Então foi entre 2021, na pandemia ainda, e 2022. E 2023 também. Montamos o filme em 2023 e de modo ele está pronto e estrear aqui. Antes disso, a gente fez algumas rodadas de conversa em torno do filme para poder fechar o corte com essas várias entradas de olhares. André, como é que fica a questão dos passivos ambientais? Alguém cuida dos passivos ambientais nas terras indígenas? Os passivos gerados pelo garimpo e pela mineração? Bom, alguém vai ter que fazer esses estragos da mineração, porque as terras invadidas pelos garimpos viram territórios contaminados, né? De contaminação por mercúrio,
E a gente está conversando hoje com o Berto, né, que não é só contaminação de água, dos peixes, mas das plantas e também do ar. E se a gente refletir sobre isso, é muito difícil esse futuro da humanidade mesmo, né? Porque o aquecimento da Terra é consequência também dessa contaminação, da poluição. Então, não é só os povos indígenas, né? Esses territórios precisam de muito apoio da sociedade, né? Para continuar lutando, e teria que ter um processo de despoluição desses territórios. E precisaria um monitoramento permanente, e eu acho que nesse caminho é que a gente precisa se preocupar com esses territórios como de terras do Yanomami. Como é que vai se recuperar esses territórios? E se considerar a mitologia do povo Yanomami, que não mexer e ter consequência, como está tendo consequência, porque o que tinha desde a origem da humanidade, colocar para baixo da terra exatamente para não contaminar as pessoas, os seres humanos, e colocou para fora. Então, a doença está no ar, vamos dizer assim, né? Na teoria, na crença, na religião do povo Yanomami. Mas, talvez, a ciência pode nos ajudar juntando esses conhecimentos, como despoluir esses territórios. Olha, tem duas perguntas que são parecidas, são primas entre si. Eu vou ler as duas e eu acho que quem quiser, quem de nós, a gente pode fazer um conjunto de respostas aqui. Bom, o Nuno Godolphin, não sei se é assim que pronuncia, um produtor, parabeniza pelo belo filme. E ele pergunta por que e como vocês optaram por recortar essa história grandiosa com Beto e Luísa através dessa proposta de cartografia. Tá? E a outra é parabeniza também pelo filme, gostaria de saber mais dessa formulação dos mapas tridimensionais que o Eduardo Viveiro de Castro faz referência, né? Especialmente nas traduções ou representações cartográficas territoriais no sentido de construção desses mapas políticos do Brasil tridimensionais, que alarguem as cosmovisões indígenas em sua relação com o território. Sim, eu suponho que é tão maravilhoso isso que é dito e que você consegue, de alguma forma, expressar, mostrar no filme, né? Como é que a gente poderia se apropriar disso, né? Eu entendo assim a pergunta, como é que isso poderia estar a serviço dessa nova dimensão de mapas? Eu acho que o recorte cartográfico, os mapas, é uma grande invenção do ISA. A cartografia indígena, esse mapear mundos, a gente entende também que cada povo, né, André, é um mundo, esse mundo se expressa através de cada língua. Seria, para nós não indígenas, né, fazer existir, naquele momento, esses muitos mundos nesse nosso mundo. A proposta do filme da cartografia é essa. Essa parte tridimensional que o Eduardo fala, inclusive ele faz um gesto que não está no filme, ele faz os indígenas sair do mapa e ganhar essa tridimensionalidade que ele coloca. Eu acho que ele está se referindo ao conhecimento indígena, que talvez esteja mais que na hora da gente... Eu me sinto muito privilegiada de que vozes como do André,
Davi, Ailton, não desistiram de falar com a gente e que a gente está começando a poder acessar esse conhecimento e muitas vezes sem a mediação. E eu acho que é disso que o Eduardo está falando. E esse jeito de narrar através do espaço, entendendo o espaço. Acho que a gente sempre conta nossas histórias através do tempo, né? 1900, 1000. Talvez se a gente começar a olhar o espaço que a gente vive, a história possa ser narrada de formas diferentes. Eu estou interessada em aprender isso. Só comentando essa parte dos mapas, a importância dela, os povos indígenas, eu acho que tem uma expressão, um lema do movimento indígena, principalmente das mulheres. Tem uma Associação Nacional de Mulheres, como é que é? Associação Nacional da Ancestralidade, mais específico das mulheres indígenas, da Minga, fala-se reflorestarmente. Talvez outro jeito de dizer talvez segunda parte desse mapear mundos, vamos dizer assim, né? O filme termina com o protagonismo indígena de fazer suas próprios mapas. A importância dela é tentar, porque historicamente nós somos povos da tradição oral, e essa transição de oralidade para a escrita é fundamental, porque é uma tradução dessa oralidade para uma coisa escrita, para uma sociedade que é da escrita, para a sociedade que confia nos dados científicos, por exemplo, né? Se eu contar uma mitologia aqui que é uma coisa prática do dia a dia, alguém vai perguntar: a ciência já comprovou isso? Né? É assim. Então, os mapas, colocar isso por escrito, tem essa importância, e tem essa importância da parceria de quem não são indígenas também, porque servem de tradutores do nosso conhecimento para a realidade do Estado brasileiro, onde a gente está procurando respeito, valorização, reconhecimento, muito além disso também pode ser. Eu acho que reflorestar mente como segundo momento depois dessa transição é tentar fazer, educar, olhar e entender as culturas indígenas. Eu acho que eu tento interpretar esse lema das mulheradas indígenas assim, né? E junto a elas, eles falam de aldeia-estado, principalmente das ministras Sônia Guajajara, que é do movimento nível da PIB, que é ocupação de espaço, só ocupando espaço lá que vai tentar adequar essas políticas, que é um processo lento que a Marina está reclamando, são muito lentos, porque passa por convencimento, e convencer alguém é um processo lento, né? A gente se convence muito lento também, né? A primeira vez é bonito, será? Você volta atrás, mas será que é verdade? Você vai escutar de novo. Se a Marina falou aqui de segunda, terceira, agora o filme vai pegando, né? Então, eu acho que esse trabalho é fundamental, ela precisa continuar, e essas parcerias continuam por causa dessa importância de trabalhar esse conhecimento intercultural. Eu falo muito fortemente sobre conhecimento intercultural, que é a associação de ciência indígena com ciência não indígena. Só queria acrescentar um pequeno comentário que a boa ciência dita ocidental já não pode mais ser feita sem o conhecimento dos povos tradicionais. Acho que isso se tornou fato. Assim, a gente não pode mais produzir ciência sem conhecimento dos povos tradicionais. Eu ia falar exatamente nesse sentido. Eu tenho uma certa esperança de que a tecnologia também vai ajudar. A gente vê cada vez mais filmes sendo produzidos por indígenas,
até na arte, né, a gente vê que a expressão dessa outra concepção de mundo ela tem sido cada vez mais clara, claramente exposta pelos povos indígenas. E, então, essa tridimensionalidade me parece que, pelo audiovisual, é possível de se conseguir fazer muita coisa. E o que me dá alguma esperança em relação ao tempo indígena, ao nosso tempo, é que os algoritmos vão demorar muito para entender essa lógica tridimensional de vocês. Então, a inteligência artificial não vai conseguir tão cedo fazer uma coisa chapada, né? E vai dar o tempo para vocês começarem a nos ensinar a ver essa outra dimensão, compreender essa outra dimensão, né? Tanto é que, assim, eu acho que a contribuição do Davi Copenaua com o livro A Queda do Céu, as coisas que o Ailton tem escrito, tem muitos indígenas na academia falando sobre isso, concepção de tempo e corpo, tem muita coisa interessante acontecendo. E só um detalhe em relação à cartografia, a Mariana já respondeu, essa coisa assim, de colocar os índios no mapa, isso era um mote do CEDI, né? Vamos fazer a carteira de identidade dos povos indígenas no Brasil. Isso era uma obsessão do trabalho do Beto e da Fanny, né? Então, foi literalmente isso. E é isso que é bonito no filme, porque se tinha antes um trabalho de mobilização de todas as ONGs para colocar esses índios no mapa, né? O CTI, que tinha áreas específicas de atuação no Maranhão, nos Guarani, no Mato Grosso do Sul, e as organizações da sociedade civil que atuam no norte do Pará, no Amapá. Existe, inclusive na antropologia e no indigenismo, essa divisão por regiões, que a Fanny explicou muito bem no filme, que e teve, nos anos 70, 80, Anaí Bahia, que ainda existe, e teve a Anaí Rio Grande do Sul, né, porque ninguém fala muito, agora é Amazônia, 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 mas o Xetal, os Caingangue, enfim, tem uma infinidade de povos, além dos Guarani que andam, da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, até o Espírito Santo. Então, tem é isso mesmo, é mostrar que eles existem, dizer exatamente onde eles estão. E aí, Fanny, eu morro de medo de falar bobagem, você está na frente aqui, você me corrige, Fanny, por favor, se eu começar a falar bobagem. Mas, assim, não foi fácil esse trabalho dentro do ISA, porque haviam pessoas dentro da academia que contestavam esse mapeamento, porque o ISA sempre se baseou numa base cartográfica oficial. Começou lá nos mapas de papel vegetal, plotados pela Alicia, que tinham como origem os mapas do Exército, né? E que aí as pessoas iam dizendo, olha, aqui tem uma aldeia, aqui tem um pessoal que eu acho que está na confluência desses rios. Havia quem criticasse, dizendo que essa não era uma cartografia indígena, era uma cartografia oficial e que o ISA colocava esses povos dentro de uma concepção política cartográfica oficial. Enfim, é um trabalho importante, porque a delimitação, a demarcação, obedece essa regra, né? E agora é o momento dessa cartografia indígena tridimensional. Isso já vem sendo feito há algum tempo, né? Não só na Terra, as constelações. A Renata está aqui, fez um livro lindo sobre a concepção dos tuiucas, sobre a leitura do céu. Enfim, tem coisas que vêm sendo feitas nesse sentido. Tá? Bom, tem uma pergunta complexa aqui, enfim, que é sobre os créditos de carbono, né? Como é que vocês, indígenas, estão vendo essa possibilidade de se associar esse interesse nacional e internacional em projetos de crédito de carbono, né?
E são duas perguntas nesse sentido, tá? Então, querem saber se tem algum diálogo com organizações indígenas, o próprio ISA intermediando isso, tá? E a questão da bioeconomia, né? Que é um tema crescente. Se você, acho que você, André, poderia falar sobre isso. Pagamento por serviços ambientais e bioeconomia. Bom, eu tenho acompanhado algumas discussões, inclusive, acho que 2021, onde saiu esse termo de sociobioeconomia, em Belém, 2021 ou 2022? Não me lembro agora, 2022. Esse pagamento por serviços ambientais, refletindo muito hoje a partir da perspectiva aí de racismo, violências contra os povos indígenas, a invisibilidade que existe do trabalho indígena, vamos dizer assim, né? Esse pagamento por serviços ambientais, ela pode ser relacionada para se dar visibilidade a esse trabalho invisível. Esse trabalho invisível, tudo que a comunidade faz. Vai pescar, vai para a roça, pega mandioca, faz tucupi, faz beiju, pesca, todo o trabalho que é feito é invisível para o Estado brasileiro. E não se remunera isso, e não precisa ser remunerado também quando a gente vivia só nós, vamos dizer assim, ou quando não tinha esse contexto de mudança climática, aquecimento da Terra, né? E esse trabalho invisível é que mantém a floresta em pé, por exemplo. Eu acho que aí entra o valor dela. Por que ela é invisível? Porque o PIB do Estado, do município do Estado ou do Brasil, ela é contada a partir de emissão de nota fiscal, né? Eu tenho discutido isso alguns eventos em Brasília, dizendo assim, a gente tira Buriti para fazer vinho e tomar numa festa, o vinho de Patauá e tal. Patauazeiro não vai me emitir nota fiscal, não, ele tirou 10 caixas de mim, tá aqui, vale tanto, isso não existe. Eu vou no lago, pesco tucunarezão e outro parente de tucunaré vai me emitir nota fiscal para aparecer no sistema da Receita Federal. Isso não existe. Então, vai continuar invisível, né? Só para exemplificar isso. Tem outro nível de invisibilidade do trabalho indígena, que são produções. Quem mora perto dos municípios leva a sua produção nos municípios, atravessadores compra por menor preço e quem emite nota fiscal é aquele atravessador e ele que aparece no sistema de visibilidade e esses indígenas que produzem lá nas comunidades continuam na invisibilidade. E terceiro nível de invisibilidade é não considerar a participação e contribuição dos indígenas que já estão tipo no serviço público, né? E não são contabilizados e não se dá visibilidade a isso. Então, é necessário criar alguns indicadores que eu estou propondo na discussão, indicadores do bem viver dos povos indígenas, para se dar visibilidade, mas aí precisa convencer IBGE, Fiocruz, IPEA, para construir esses indicadores, para se dar visibilidade devido aos povos indígenas, porque a gente tem imagem de que somos contra progresso, impede desenvolvimento, e tudo são argumentos para justificar a invasão, para tomar terra dos indígenas. Então, a gente precisa avançar nessa direção. Por isso, eu acho que o pagamento por serviços ambientais deve ser discutido nas comunidades, tá? Ninguém entendeu direito ainda como é que é, precisa avançar nesse sentido. E a bioeconomia, ou economia indígena, ela precisa ser também uma coisa de prioridade nas experiências, na mobilização, na promoção desse debate, para que ela possa se tornar em benefício dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos tradicionais, né? Em Brasília, participei de uma exposição a gente chamou de bioeconomia. Bioeconomia. Então, tentar trazer, internalizar isso no debate específico
é fundamental hoje em dia, né? Eu vejo que às vezes não é tão prioridade, mas precisa ser, porque aqueles que sempre dominaram o espaço de mercado estão ativos e capazes de transformar o que era só bioeconomia em outra coisa, né? Esse é o risco, quando não se dá prioridade a uma questão como essa. São todos os pontos delicados que precisam ser discutidos, né? Pode ser está sendo tratado como uma panaceia, vai resolver todos os problemas, paga-se pelos índios, para os povos indígenas ficarem como eles estão, e os países que são os grandes poluidores compensam, não mudam a matriz, enfim, acho que é algo que, de fato, é importante, sim, o ISA está bastante envolvido nessa questão. E tem uma última pergunta aqui, que me parece que o André já respondeu com essa outra questão relacionada a créditos de carbono, que é como é que nós enxergamos a interseção, né, a conexão entre o debate da terra, o reconhecimento da terra e combater a crise ambiental, né? Porque tem uma introdução aqui de quem fez a pergunta sobre os inimigos dos índios, né? Quando se acreditava que os índios estavam prestes a desaparecer e não se queria reconhecê-los, os inimigos dos índios nos congressos, os lobbies todos, hoje os inimigos dos índios somos todos nós, né? Se a gente não muda o nosso padrão de consumo, se a gente não consegue enxergar a tridimensionalidade do mundo que a gente vive, essa inter-relação, né, do que tem aqui, do mundo material, do não imaterial, cultura imaterial, me parece que as coisas ficam complicadas e essa relação que os povos indígenas têm com o território é por isso que vocês são aqueles números que o Eduardo falou, né? Que eu não guardei os números, mas vocês todos viram tanto quanto eu. Então, eu acho que, eu não sei se você teria 6%, os povos indígenas são 6% da população mundial e 80% dos territórios em que eles vivem estão preservados. Da biodiversidade mundial está preservada por esses 6%. Obrigada. Eu sei ler, mas eu não sei traduzir. Será que não seria melhor deixar invisível a economia dos indígenas, Samuel? Bom, eu tenho uma resposta, mas eu vou jogar para o André. Eu tenho a minha opinião, mas eu prefiro... André, é melhor deixar invisível essa economia de vocês? Eu acho que já ficou invisível há mais de 500 anos, né? E deixar invisível isso seria garantia de a gente continuar recebendo imagem de indígena preguiçoso, né? E por isso eu acho que não. Você quer falar alguma coisa? Agora é só a opinião. Acho que vai exatamente na linha do que o André falou, só que ele falou mais bonito do que eu vou falar aqui. Tem essa visão, ela expressa uma preocupação legítima de todos nós e uma postura um pouco romântica em relação ao que representa os povos indígenas no Brasil e na América e no mundo inteiro, né? Existe esse mesmo debate com as populações indígenas que não têm contato com a nossa sociedade, né? Não é muito melhor deixá-los quietos no canto deles? Evidentemente que seria, só que nós não deixamos, né? A gente abriu estrada, a gente construiu hidrelétrica, a gente faz um monte de besteira e a gente continua com os padrões de crescimento baseados no PIB, como o André bem explicou, a gente não muda o nosso padrão de consumo. E esses povos indígenas isolados, eles estão isolados
Existe um sertanista da FUNAI, o Daniel Canguçu, que... Ih, meu Deus, eu fiz uma bobagem agora, eu esqueci a terminologia que ele... Refugiados, ainda bem que eu não esqueci. Ele fala que são povos indígenas refugiados, eles se refugiam de nós tanto quanto eles conseguem, mas eles sabem muito bem da nossa existência e eles vão escapando, e o trabalho da política indígena e indigenista atual é reservar o território, impedir que esses territórios sejam invadidos, e a gente sabe que eles são invadidos, né? Então, a economia da floresta, né, e a economia indígena, ela é uma forma de demonstrar conhecimento e uso sustentáveis da floresta, né? E uma ciência que trabalha em favor, junto com os povos indígenas, e reconhecendo que eles têm conhecimentos tradicionais e que eles precisam ser remunerados por isso, e que todos esses recursos naturais que existem no território deles podem entrar numa cadeia produtiva, bem feita, sustentável, que defenda o território deles, que seja feita numa escala que não prejudique nem a eles, nem a esse modelão que a gente tem de desenvolvimento feito de qualquer jeito, eu acho que eles têm muito a colaborar. A começar por nós, a gente come granola, açaí, a gente é super saúde, orgânico. Eles fazem isso, né? Então, é por aí a minha resposta. Só agradecer novamente pela sessão calorosa, agradecer André, Nina, a equipe do ISA que está aqui, amigas e amigos, e Fanny e Ricardo. Então precisa, na história dos povos indígenas no Brasil e nessa ideia de desmantelar um pouco a agenda telefônica, parece um pouco incrível pensar que foi preciso mapear os indígenas, mas estudando um pouco os arquivos da ditadura militar, ignora tanto a palavra indígena que usa a palavra alienígena, que ele quer do ar e não da terra. Parece estranho a gente pensar nesses termos hoje, em 2024, mas quando se está com o marco temporal batendo na porta, é necessário. Acho que o filme contribui também nesse sentido. Obrigada. Obrigado, eu queria agradecer ao Isa o convite, ao Beto, a Faninha, a Carol, a família, o meu xará, que também, o Roberto, que tem contato comigo, a Marina, a Mariana. Eu acho que o ISA, como parceiro dos povos indígenas, que subsidia essas lutas dos povos indígenas, dentro dessa história que a gente viu, eu acho que a luta vai continuar muito fortemente nos próximos anos. E tem uma coisa que te falava muito com o Beto, a necessidade de reeducar esse país. Acho que através desse documentário, não sei como é que é, filme, vai continuar com essa proposta de reeducação desse país, né, em relação aos povos indígenas, em relação à construção do que é ser brasileiro, brasileira. O Brasil precisa se reencontrar nesse sentido, né? Porque parece que tem dois tipos de brasileiros. O brasileiro que tem espírito, continua tendo espírito de fora, do que ser brasileiro que vive e defende o próprio país. E aqueles que estão do lado dos povos indígenas, da minoria, que eu acho que são verdadeiros brasileiros, né? Eu acho que a gente precisa continuar lutando junto, educando outros brasileiros que precisam dessa reeducação. Obrigado.
Eu vou pedir licença para fazer um agradecimento mais tete-a-tete. Sim, se eu estou aqui hoje como vice-presidente do ISA, Fanny, eu preciso agradecer para você, viu? Eu era uma professorinha da FUNAI que ficava preenchendo aqueles papéis e, quando vinha para São Paulo, era super bem recebida pela Fanny, que, enfim, tinha o André pequenininho do lado, filho dela. A Carol já estava na escola, nas horas úteis que a gente visitava o ISA. Morei no Solimões e depois no Parque de Xingu durante muito tempo. E, quando eu vim para São Paulo, eu fui acolhida pelo CEDI e fui fundadora do ISA, mas se não fosse a Fanny, com o carinho dela, e o Beto, com o rigor dele, de fazer com que as coisas fossem bem feitas, eu certamente não estaria aqui agora. Então, eu devo essa minha trajetória a vocês dois.